Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade a esses vídeos para edificar a sua vida, para trazer conhecimento para a sua vida. O objetivo do Espírito Santo me levantou para fazer esses vídeos é para que você conheça a palavra de Deus, na realidade como ela é. Eu não estou falando de mim mesmo, estou falando pelo Espírito Santo de Deus que me levantou para fazer essa obra. O Senhor me fez a boca dele, a luz dele e me deu ordenança para pregar a sua palavra e seu juízo, e eu tenho feito isso e vou continuar fazendo tudo isso. Mas o Senhor, Deus também me mandou pregar a todos, informar a todos que o pecado, o mal será castigado aonde ele reside, que é nas pessoas que cometem o pecado, que estão no pecado, né? Então é muito importante conhecer a palavra de Deus para se libertar do mal, se libertar do pecado e se libertar do engano, que é na palavra de Deus que nós temos conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 2, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia. E toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse aqui é um ponto que nós precisamos de ter muita atenção para compreender. Não se compreende a guarda do dia sétimo sem compreender a Bíblia em um todo. Claro que nós temos aí os nossos irmãos adventistas e também outras pessoas que guardam o sábado, né? Que tem o sábado como, se não guardar ele, como sendo um pecado, e porque está lá entre os mandamentos, né? Mas a gente tem que buscar compreender a Bíblia um todo. Nesses vídeos curtos não dá de eu passar para vocês toda a compreensão necessária, mas eu vou apontar para vocês o ponto de início para vocês buscar compreender e entender na Bíblia. Vou nortear vocês para compreender o que a Bíblia nos manda em relação ao sétimo dia, ao sábado. A primeira coisa que nós temos que compreender é o que nós já vimos no vídeo anterior, que esses 7 dias da criação que Deus criou todas as coisas, não é o dia solar, não é esse dia nosso, nós já vimos isso no vídeo anterior, né? Porque quando Deus ele criou as coisas, ainda não existia esse sistema solar pronto, ele criou os céus e a terra, e aí não existia contagem de dia, então começou a contagem de dia, mas ainda não havia a expansão da luminária, não havia a expansão do Sol e da Lua, não havia esse nosso dia que nós conhecemos através do sistema solar, que é noite e dia. Então era necessário que houvesse esse dia solar para que então fosse contado o dia solar. Como não existia ainda o dia solar só aconteceu no 4º dia que o sistema solar, o Sol e a Lua, ele começou a funcionar, a Terra foi colocada em órbita. Quem não assistiu os vídeos, volta lá anterior e assiste que você vai compreender. Então, não tem como esses 7 dias ser dia solar, ser os nossos dias que são dia solar, mas é os dias de Deus, porque os dias de Deus, Deus não está inserido nesse nosso tempo. O tempo de Deus é outro, muito superior ao nosso, muito diferente ao nosso. Então esses 7 dias aqui, ele é o dia de Deus, não contado o dia de Deus. E para Deus, um dia é como 1000 anos. A palavra de Deus que diz, então assim né? E outra coisa que nós temos de observar quando nós olhamos para a Bíblia é que Jesus disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então não é o homem que está sujeito ao sábado, mas o sábado está sujeito ao homem.
porque o sábado foi feito para o homem. Isso foi feito para quê? Foi feito para o descanso, para um dia de descanso. O sábado, Deus abençoou o sábado no nosso dia aqui solar, né? Ele abençoou para que deu para que o homem descansasse. Mas aí nós temos que olhar todo o contexto bíblico, nós temos que olhar a Bíblia em um todo. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele chama Abraão e manda Abraão sair da sua parentela e leva Abraão para percorrer a Canaã, que é a terra prometida, mas ele não deu nenhum mandamento para Abraão da lei, ele não deu a lei para Abraão. Ele não deu o mandamento de guardar o sábado para Abraão. A única coisa que ele fez com Abraão, a aliança, foi da circuncisão, mas ele não deu os mandamentos que nós conhecemos como 10 mandamentos, né? Mas os mandamentos são muito mais, a lei são muito mais do que isso, mas sempre se refere aos 10 mandamentos, e o guardar o sábado está lá no 4º mandamento. Porém, o Deus só veio dar esses mandamentos quando ele tirou Israel do Egito, né, e levou Israel para introduzir Israel na sua terra prometida. Então ali Deus criou um estado, fundou um estado com o povo de Israel e deu a Israel a lei e deu poder, que ele criou um estado eclesiástico, deu poder ao sacerdote, né, para governar a nação e para executar as leis, e mais, deu poder de polícia para prender e executar, para que a lei fosse cumprida e executada. Então a gente vê que ele só deu esses mandamentos para a nação de Israel. Deus só veio dar a lei para Israel quando Israel foi constituído como nação, como um povo, porque Deus ele não cobra das pessoas aquilo que a pessoa não pode fazer. Ele não poderia dar a lei para Abraão, porque Abraão ele estava peregrino, né, ainda na terra de Canaã, e ele estava sob o domínio de outros povos, de outras nações. Então as leis ali eram as leis daqueles reis que dominavam aquela região. Então se Deus desse o mandamento ali, a lei para Abraão, não tinha como Abraão cumprir a lei, porque Abraão estava sujeito às leis daquelas nações, e Abraão não tinha como impor o cumprimento da lei que Deus desse para ele, aquele povo. Então, só quando Deus criou a nação, que criou um instrumento, criou uma nação eclesiástica, então era o poder eclesiástico que julgava, é o poder eclesiástico que tinha poder de polícia para prender, para apedrejar, para condenar, se fosse a prisão, se fosse a expulsão da aldeia, a expulsão, se fosse a morte, era a morte. Então o poder eclesiástico de Israel recebeu o poder constitucional garantido ali pela nação de Israel para poder julgar e executar a sentença, tendo o poder de polícia ao lado deles, tanto o poder de julgar como de condenar e de executar a sentença. E Abraão não tinha esse poder, assim como também a igreja. A igreja não foi dado o poder de Estado à igreja. A igreja ela foi fundada por Jesus Cristo no meio das nações. E Jesus abriu os braços na cruz e chamou todos a Ele. Chamou todos que crê nele, a Ele. Formando esse grande corpo que é a igreja de Jesus Cristo hoje. Mas a igreja de Jesus Cristo não foi dado a lei, foi dado o Evangelho, que é diferente da lei, porque a lei ela é condenatória. A lei era para julgar, olhar para a lei, ver as obras que a pessoa praticou. Se tivesse contrário à lei, a pessoa era julgada, se condenada, era executada a sentença, e executada a sentença, existia o poder de polícia do Estado de Israel para cumprir isso. A igreja não foi dado um poder de execução de sentença. A igreja não pode julgar, não foi dada à igreja julgar. O único poder que Jesus deu à igreja foi de perdoar e abençoar as pessoas
com a palavra de Deus. Nós somos o cumprimento, nós igrejas somos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, em que todas as nações da terra seria bendito na sua descendência, que é Cristo. Então, a igreja somos nós, essas pessoas que Deus levantou para abençoar todas as famílias da terra, para que cumprindo assim a promessa a Abraão, em que todas as famílias da terra são abençoadas em Cristo Jesus, através da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Então, a igreja não foi dado poder para julgar, para condenar e para executar a sentença. Então nós como igreja, de forma alguma, nós não podemos julgar ninguém que não guarda o sábado, porque nós não temos esse poder, não nos foi dado esse poder. Nós não temos constitucionalmente o poder de executar a lei. Por isso a lei não é a escritura da nova e eterna aliança que Deus nos tornou conosco através de Jesus Cristo. A lei, ela é a escritura de Israel, a escritura da antiga aliança. A nossa escritura da nossa aliança com Deus, que é a nova e eterna aliança, que foi firmada através de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos deu. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos pacifica com a lei. O Evangelho de Jesus Cristo nos leva a exceder a lei e muito. Está lá em Mateus capítulo 5, ali verso 19 e verso 20 em diante, a gente vê ali que Jesus faz uma série de mudanças ali, para que nós compreendemos e aprendemos a exceder a lei. E quando a gente vimos ali aquela mulher adultéria, pega em flagrante adultério, em que ali os fariseus, os judeus, levam perante Jesus, porque pela lei de Moisés não era que ela podia ser apredejada, ela tinha de ser apredejada pela lei de Moisés, mas Jesus, excedendo a lei, nos ensinando a ceder a lei, Jesus, ele liberta aquela mulher da condenação dos seus executores. E aquela mulher liberta com palavra, com sabedoria, excedendo a lei e muito, como o que nós devemos fazer. E aquela mulher é agraciada pela graça de Deus através de Jesus. A igreja não recebeu a lei. A lei, ela serve para que nós compreendemos a graça que há no Evangelho de Jesus Cristo, que há na nova aliança, compreendendo a antiga aliança. E aí, quando nós falamos da antiga aliança, nós estamos falando do Pentateuco, onde está a lei. Não estamos falando de profetas nem de salmos. Isso tem que estar, às vezes, quando fala da antiga aliança, muitas pessoas veem o Antigo Testamento todo. Não, a antiga aliança, que foi celebrada através de Moisés, é o Pentateuco, é a lei. E então foi dada a Moisés a escritura da antiga aliança. A escritura da nova aliança, que é a nossa aliança com Cristo, é o Evangelho. E o Evangelho, ele nos pacifica com a lei e nos pacifica para com todos. Então, o que a gente viu no vídeo anterior aí, que Jesus não deu a lei, que se desse a lei, ele tinha que dar o instrumento para que a lei fosse executada. A igreja não recebeu poder de Estado para executar a lei, não tem esse poder constitucional que os Estados têm para executar a lei. A igreja foi criada no meio das nações, entre as nações, e nós estamos sobre as constituições das nações. Quem executa a lei hoje são os governos, as nações, o judiciário, que tem poder de polícia, Então, é esse poder constituído aí da nossa nação brasileira que executa a lei da nossa nação brasileira. E nós, como bons cristãos, nós cumprimos essa lei e muito, porque nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos a forma de cumprir todas as coisas através da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, deixa eu abrir aqui para os irmãos ver, Atos dos Apóstolos.
Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 28 e 29, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação destas coisas. Fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Aqui havia muitos judeus naquele tempo, convertido também ao cristianismo, que queria que a lei de Moisés fosse imposta também aos gentios convertidos. Então Paulo vem mais Silas, se reúne com todos os discípulos, os apóstolos, todos os discípulos ali reunidos, que é a base da igreja primitiva. Então eles oraram ao Espírito Santo, e diz aqui que pareceu bem ao Espírito Santo. Olha que o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo que é o responsável de nos conduzir a Cristo Jesus. Então pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, apóstolos, a não impor mais cargo aos gentios convertidos, a não ser esses, que é a questão de carne sufocada pelos ídolos, e sufocada que é oferecida aos ídolos, e da prostituição, dos pecados sexuais. Então, mas entenda bem, aqui ele está falando a respeito da lei, não estamos falando a respeito do Evangelho, a respeito da lei, porque o problema que Paulo teve com os judeus é o problema da lei, viu? Não foi o problema do Evangelho. Tudo que está no Evangelho permanece como Jesus ensinou. O Evangelho é a nossa escritura da nova e eterna aliança que Deus firmou conosco por meio de Jesus Cristo, seu Santo Filho. Então, o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. Mas quando se trata daqui, dessa questão em Atos dos Apóstolos, aqui está tratando da lei, porque os judeus queriam impor a lei aos novos convertidos. E quando se trata da lei, trata também do mandamento do sétimo dia, trata de comer carne de porco, não comer, de comer as coisas impuras. Então aqui foi bem ao Espírito Santo e a igreja, ali primitiva, que não colocasse mais encargo neles, a não ser esses, a questão de não comer carne que foi oferecida como sacrifício aos ídolos, e abster da prostituição, dos atos sexuais ilícitos, que já estava lá na lei antiga. Então aqui absolve todos nós somos gentios convertidos a Cristo Jesus, nós somos essa igreja gentílica que se converteu a Cristo Jesus, porque nós não somos judeus, não somos descendentes de judeus, nós somos descendentes desses gentios que converteu a Jesus Cristo, nós somos também convertidos a Jesus Cristo. Então a lei lá não está sobre nós não estamos debaixo da lei. A lei não foi posta sobre a igreja de Jesus Cristo, mas sim o Evangelho, que está sobre nós é o Evangelho. Então o mandamento de não comer isso, não comer aquilo, o mandamento de guardar o sábado está sobre a lei, mas e o mandamento de não matar, não roubar? O Evangelho trata disso. O Evangelho é que pacifica nós com a lei e uns para com os outros. E nós não recebemos poder de julgar, nós não recebemos poder de polícia para fazer cumprir a lei. Então por isso a lei não nos foi dada, foi dado o Evangelho. O único poder que nos foi dado foi de curar as pessoas, de libertar as pessoas, de abençoar as pessoas, de perdoar as pessoas. A igreja é esse instrumento para que as pessoas sejam perdoadas e anexadas ao corpo de Cristo, convertivelmente anexada ao corpo de Cristo. E isso acontece no novo nascimento, eu já ministrei isso. Se a pessoa morre por pecado, com Cristo Jesus, o corpo do pecado é desfeito na vida da pessoa e a pessoa ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Isso é espiritual. Então, voltando aqui ao sétimo dia, a palavra
de Deus diz lá em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 8: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume a amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja bem, a palavra de Deus está dizendo aqui sobre os mandamentos, que todos os mandamentos se cumprem no amor. Então, no mandamento do amor, que Jesus Cristo mandou amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, amar a Deus todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, aí se resume a lei e os profetas, no mandamento do amor. E Jesus mandou nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E que ainda é mais profundo esse mandamento dos discípulos, né? A gente ainda vai falar nisso num tempo oportuno. Mas aqui a palavra de Deus está sendo clara. Nós temos que cumprir os mandamentos no amor. Então o mandamento também do quarto mandamento, que é o guardar o dia do sábado, ele é cumprido no amor. E aí eu pergunto uma coisa para você que está me ouvindo. Se você vai trabalhar numa empresa, o nosso país aqui, por exemplo, ele não guarda o sábado. Nosso país não é adventista, ele não guarda a lei de Moisés, ele tem sua própria Constituição, suas próprias leis. Então, claro que existe aí toda uma lei trabalhista que a pessoa a pessoa tem aí tantas horas de descanso. No caso, muitos têm o sábado e o domingo, outros só têm o domingo de descanso. Mas existe uma lei constitucional que rege todas as leis trabalhistas. Aí digamos que você é adventista, guardador do sétimo dia, você está debaixo da lei e você vai trabalhar numa empresa que trabalha no sábado. Aí você vai chegar no seu patrão e dizer assim: olha, eu vou trabalhar, mas assim, no sábado você coloca outro para substituir, porque eu não posso trabalhar no dia de sábado porque eu sou adventista. E aonde está seu amor? Porque se você não guardar, você pensa que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, e você vai condenado. Quer dizer que você não pode ser condenado, mas o outro que vai trabalhar no seu lugar, ele pode ser condenado? Aonde está o amor? Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você vai dizer assim: olha, eu não vou trabalhar, mas o outro também não vai não. O outro também não vai não, porque eu sou justo, eu não sou injusto. Mas quando você que pratica a lei, que você vai lá e põe outro para trabalhar no seu lugar, para você não perder seu emprego, você está sendo injusto com aquele que está trabalhando, porque se você for trabalhar, você vai ser condenado. Quer dizer, para você não ser condenado, você vai colocar outro para ser condenado no seu lugar. Isso é injustiça. Deus não faz discriminação de pessoa, Deus não é injusto. E Deus, ele não deu a lei à igreja, ele não colocou a igreja debaixo da lei, porque a igreja não tem esse instrumento para cumprir a lei. Se a igreja tivesse um instrumento poderoso para dizer a nossa nação e todas as nações que a igreja tivesse: olha, o sábado não vai ser trabalhado, Deus tivesse dado o sábado como mandamento para a igreja, então a igreja tinha que ter tido o poder de chegar lá e dizer ao governo: olha, ninguém trabalha mais no sábado. A partir de hoje ninguém trabalha mais no sábado, porque eu tenho poder e autoridade para mandar. Não, Deus não mandou fazer essas coisas. Deus não colocou a igreja debaixo da lei. Deus colocou Israel debaixo da lei, não a igreja não está debaixo da lei. E nós não podemos querer, vou guardar a lei e para mim não ser condenado, mas eu vou botar outro para ser condenado. Que justiça é que você está praticando? Aonde está seu amor? Se todo o mandamento se resume na lei, se guardando o amor, vivendo o amor, você cumpre a lei, então como é que você vai cumprir a lei se você quer que o outro vai ser condenado no seu lugar? Eu não vou trabalhar, mas o outro vai no meu lugar, o outro vai ser condenado. Porque para compreender
toda a questão bíblica, nós temos que buscar compreender um todo. Então nós estamos falando aqui que Deus criou todas as coisas, descansou no sétimo dia, e lá em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim, que é o quarto mandamento: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nele nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que os teus servos e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo qual o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Amém? Glória a Deus. Veja bem, nós já vimos aí nos vídeos anteriores que a lei ela foi dada a Israel, que a igreja não está debaixo da lei, mas a escritura que foi dada à igreja para que a igreja guarde é o Evangelho. O Evangelho é a nova, a escritura da nova e eterna aliança. Então a gente, no último vídeo aí, a gente falou da injustiça da pessoa que quer guardar o sábado, mas quer que o outro trabalhe no lugar dele. Quer dizer, ele não pode ser condenado, porque ele precisa guardar o sábado, senão ele vai ser condenado, mas o outro pode ser condenado no lugar dele. Então isso, a gente está falando do amor, que o amor cumpre a lei. E como é que eu quero que o amor cumpra a lei, se eu quero que o outro vai ser condenado no meu lugar? Isso é injustiça. E quando nós olhamos aqui para a ordenança aqui do quarto mandamento, que é de guardar o sábado, aqui está dizendo para não trabalhar nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem os teus animais, ninguém, nada, nenhum animal não pode trabalhar no dia de sábado. Essa foi a lei dada a Israel, o qual Israel está debaixo dela. Então, veja bem, a igreja que foi fundada aí no meio do mundo, que nós como igreja do Senhor, nós estamos vivendo debaixo das construções de todo do nosso país, e vários outros irmãos nossos que são igreja também estão debaixo de construção de outros países. Nós não tem como guardar esse mandamento conforme ele pede. Por quê? A questão trabalhista, se você está trabalhando numa empresa e ela exige que você trabalhe no sábado, você vai ter que trabalhar no sábado, porque você não está debaixo da lei de Moisés, você está debaixo da graça de Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo não proíbe você de trabalhar. Jesus disse que ele trabalhava todos os dias, o Pai também, o Pai trabalha todos os dias, ele também. Então, o Evangelho não traz o quarto mandamento. E aí a gente já falou também da educação do mandamento do amor, né? O Evangelho ele traz todos os mandamentos para que nós cumprimos pacificado. O Evangelho no amor ele pacificou esse quarto mandamento, que é de guardar o sábado, ele pacificou para conosco, né? Para que nós pudéssemos ser pacificados uns com os outros e com as pessoas, ter paz com o mundo. Então o Evangelho não traz os mandamentos sobre nós, não traz a lei sobre nós, mas nos leva a exceder os mandamentos no cumprimento do amor, na prática do amor. E quem quer que outro vai lá para ser condenado no lugar dele, para trabalhar no sábado achando que o outro pode ser condenado e ele não, está cometendo injustiça. E aí veja bem uma situação. A pessoa, quando ele está guardando o sábado, o adventista lá, quando ele está guardando o sábado, ele tem energia na casa dele, ele tem água na casa dele, e para chegar a água na casa dele, para que ele tenha água na torneira dele, tem alguém trabalhando naquele dia para que a casa dele esteja abastecida de água, para que ele tenha lâmpada para ele ligar, estudar, fazer o estudo bíblico dele, para ele ter todo esse conforto na casa dele. Tem alguém trabalhando para que tenha energia na casa dele.
Para que ele vai lá no outro dia de manhãzinha comer seu pão, comprar seu pão, teve alguém trabalhando para que ele pudesse comer o pão. Como tem alguém trabalhando nos hospitais, nas farmácias, porque eles precisam de um remédio, tem alguém lá, lá se ele sentiu qualquer coisa, ele liga para uma farmácia, a farmácia vai levar o remédio, quer dizer, ele não saiu, ele está cumprindo a lei, mas tem alguém trabalhando para que ele ficasse em casa. Então, seria injusto de nossa parte de querer impor o mandamento dessa forma, sem pacificar com as outras pessoas. Nós querer que as outras pessoas sejam condenadas e nós não. Enquanto Jesus Cristo nos deu a missão de ir atrás das pessoas para que as pessoas sejam libertas e salvas também nele. Então aí nós queremos que as pessoas sejam condenadas, e isso é injustiça. Então nós temos de pacificar, nós temos de olhar a Bíblia um todo, olhar a lei, que a lei ela não salva ninguém, a lei ela é condenatória, mas o Evangelho é que nos salva, o Evangelho é que nos pacifica uns com os outros, e nós norteamos pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é a nossa escritura da nova eterna aliança que Cristo fez conosco. Então nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, pelo a sua obra redentora, que Ele cumpriu a nosso favor, e Ele cumpriu toda a lei por nós, e nos deu o seu Evangelho. Nós estamos debaixo da graça do seu Evangelho, nós estamos debaixo da graça do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da graça, é o Evangelho da justiça, é o Evangelho da paz, é o Evangelho de poder, é o Evangelho que cura, que sara, que liberta, e nós estamos debaixo desse Evangelho e não debaixo da lei. Que a paz e a graça de Jesus Cristo sejam com todos vocês.